O doutor Lousada chega na delegacia para falar com a Branca e lhe dá bom dia. Ela retribui e ele fala que veio ali para dizer a ela que vão suspender a sessão. A Branca fala que não é necessário fazer isso porque ela está se sentindo bem melhor. O advogado sorri e diz que é impossível, que se ela tiver que ir no tribunal, ela vai se sentir tensa porque os nervos delas estão alterados e manda ela pensar bem. A Branca diz que de qualquer forma é melhor que seja assim e que não demore muito esse julgamento, e ele fala que o Miguel e ele também acham a mesma coisa, porque o quanto antes terminar será melhor, porque assim ele vai poder se dedicar à cura dela. A Branca esboça uma pequena felicidade e pergunta se ele acha que ela poderá se livrar de tudo isso. Ele responde que tem muita esperança para isso. A Branca pergunta: e se eles não tiverem provas suficientes? O Lousada, por sua vez, diz que o juiz pode declarar ela inocente só por convicção e afirma que naquele mesmo dia eles vão dar um golpe muito bem dado e acredita que esse sim será bem efetivo. O Miguel está conversando com o Omar e o Omar pergunta ao Miguel por que será que a Lírio não foi sincera com ele e mentiu falando que o Amador era seu amigo e que na verdade era o marido dela e que por acaso ele chegou justamente na mesma hora em que ele estava lá conversando com a Lírio e ele estava falando com ela e o Amador chegou, abriu a porta e entrou com tudo fazendo pose de dono da casa. O Miguel fica em silêncio e em seus pensamentos ele diz o seguinte: Omar, você está enganado se você acha que era com o Amador que a Lírio estava casada. Depois disso, o Omar diz que ficou com muita raiva em ver como o Amador é cínico e que ele ficou com aquele sorrisinho dele e se aproximou deles dois fazendo comentários e soltando piadinhas. O Omar fala que estava lembrando do dia que se encontrou com ele, com o Amador, e perguntou pela Lírios e ele disse que não sabia de nada. E nesse momento foi quando deu vontade de partir a cara dele e aí sim ele foi pra cima com tudo. O Omar fala que deu pena nele porque a Lírio ficou entre eles dois e deu muita pena ver ela angustiada do jeito que ela estava pedindo para ele parar. E depois de um longo papo, o Omar fala que talvez a Lírio esteja fazendo tudo isso pelo seu filho. Só que vocês lembram que no início a Malu já tinha falado para o Miguel que o filho dele estava morto. É aí onde o Miguel fica muito confuso e pergunta se o filho da Lírio não morreu. O Omar diz que não e de onde foi que ele tirou essa ideia. O Miguel pergunta novamente se o menino não morreu e o Omar assegura que o menino está vivo. O Miguel se revolta e decide ir atrás de seu filho e invade a casa da Malu e a Candinha fica totalmente nervosa e o Miguel pergunta a Candelária por que tanta aflição. Ela responde que ele não tem nada o que fazer ali na casa dela. O Miguel pergunta se ela tem certeza. A Candelária diz que claro que tem, porque a Malu disse, só que antes que ela termine a frase, o Miguel corta e diz que não está nem aí para o que a Malu disse. O que ele quer, na verdade, é ver o filho dele e pede que, por favor, ela traga o menino. A Candelária tenta enrolar tudo e diz que ali não tem nenhum bebezinho, mas o Miguel, que não está com paciência, invade o quarto e procura pelo seu bebezinho. E nisso a Candelária dá um daqueles seus gritos escandalosos e manda ele esperar, mas o Miguel não está nem aí, o que ele quer é ver o seu filho. Então ele entra no quarto e ao entrar no quarto ele dá de cara com o seu filho e fica muito emocionado. A Candelária tenta impedir ele, mas não consegue. Depois até ela se emociona. O Miguel se ajoelha e olha bem para o seu filho. E depois de um mês se olhando, a porta bate e a Candinha corre para ver quem é. Então é a Malu que chega nesse exato momento e diz que acredita que a Candinha deve estar no quarto fazendo o filho dela dormir. A Candinha aparece toda assustada e a Olga pergunta o que ela tem e por que ela está tão assustada. A Malu entra em desespero e pergunta o que foi que aconteceu com o filho dela. A Candinha diz que não aconteceu nada com o bebê dela. Ele está muito bem, mas a Malu tenta correr para o quarto para verificar. A Candinha segura ela e diz que ele está no quarto. A Malu pergunta quem está no quarto. É o Omar? A Candinha diz que não, que é o outro, o São Romão, e deixa a Malu apavorada.
O Miguel, por sua vez, está curtindo seu filhinho e a Malu sai correndo para o quarto e ao chegar lá, ela pergunta logo o que ele está fazendo ali. O Miguel questiona ela por que foi que ela disse que o bebê tinha morrido. A Malu pergunta quantas vezes vai ter que dizer a ele que não quer mais nada com ele. O Miguel, revoltado, diz que ele já sabe disso e que ela não se preocupe, que ele não veio até ali para dar o gosto a ela dela poder repetir tudo isso novamente. A Malu diz que ele não tinha nada de ter vindo ali, porque já faz muito tempo que eles terminaram, faz mais de 1 ano. O Miguel retruca e diz que faz muito mais, porque ele começou e terminou naquela noite em que eles se encontraram, na noite que para ela se tornou um pesadelo, na noite que ele ganhou o ódio dela e o seu desprezo. A Malu pergunta então por que ele voltou se não há nada entre eles dois mais. O Miguel responde que é claro que há sim, não há mais amor e boas recordações, mas que há uma coisa muito mais importante do que isso, há um filho. Mas a Malu diz que isso não tem nada a ver com ele. O Miguel pergunta se ela está louca e se ela pensa que vai impedir a paternidade dele, ela está muito enganada e diz que ela fez muito mal em esconder o filho dele. E depois o Miguel pergunta a ela essa história de desaparecer, se isso foi para que ele não soubesse. E além disso, ela ia se casar com o Omar e pergunta o que ela pretendia com isso, que outro homem reconhecesse o filho que é dele e tivesse o sobrenome e a proteção de outro. A Malu responde que para isso ele não sente falta, porque ele não sente falta de nada. Para isso ele tem de sobra o amor da mãe dele. O Miguel se revolta mais ainda e diz que ele precisa de um pai e isso ele tem. A Malu, por sua vez, manda ele ir embora e não voltar mais, mas o Miguel está decidido a não fazer isso. E já do lado de fora, a Candinha está muito nervosa e diz que eles estão brigando muito feio. A Olga pergunta por que ela deixou ele entrar. A Candinha responde que não imaginava que era ele e que além disso ele entrou e não deu tempo ela fazer nada. E de volta ao quarto, a Malu está falando um monte de desaforo ao Miguel e diz que ele não tem que se meter na vida dela e nem do filho dela, porque ela nunca pediu nada a ele. O Miguel manda ela dizer isso para um estranho e não para ele. A Malu diz que fala isso para ele sim, porque foi ele que veio ali se meter na casa dela. O Miguel responde que veio ali por direito e ainda mais por dever. A Malu pergunta que dever. O Miguel fala que é de tomar conta do filho dele, por isso a responsabilidade dele como pai. A Malu responde que ela e nem o filho dela está pedindo nada a ele e manda ele prestar bem atenção porque ela não vai querer a ajuda dele e não vai aceitar nada que venha dele. O Miguel responde que ela não precisa se preocupar porque a ajuda dele não será para ela e sim para o filho dele. A Malu não se cala e diz para ele saber de uma vez por toda que o filho é dela e ele vai ter tudo porque é ela quem vai dar a ele. É por isso que ela está se esforçando e trabalhando. E se isso for a preocupação dele, ele pode ir embora e esquecer que ele existe. O Miguel pergunta como que ela poderia pensar que ele faria isso. E pergunta se ela acha que ele poderia abandonar o seu próprio filho, que é sangue do seu sangue. E afirma que esse menino não é uma criança qualquer, é filho dele. E ele não está disposto a renunciar a ele. É aí onde a Malu pergunta quem foi que disse que ele é filho dele. E deixa o Miguel chocado, que pergunta novamente o que foi que ela disse. A Malu baixa a cabeça e diz que ele escutou muito bem. O Miguel pergunta mais uma vez se ele realmente não é filho dele. A Malu gagueja muito e manda ele ir embora, mas o Miguel diz que não vai embora antes de esclarecer tudo isso e pergunta como pode esse menino não ser filho dele. A Malu diz que o menino é dela e somente dela. O Miguel diz que ele tem que ter um pai e esse pai é ele. A Malu diz que não e que ele não é o pai desse menino, porque o pai dele é o Amador. E deixa o Miguel totalmente chocado. A Stefânia está infectando a cabeça do Patrício, que tinha perguntado se ela, a Cecília, quiser ir atrás da Malu, pedir perdão a ela e trazer ela para morar ali na casa deles, o que ele achava disso. O Patrício tinha respondido que ela, a Cecília, vai ter que escolher entre ele e a Malu.
A Estefânia, que já tinha ido no hospital fazer sua jogada e já sabia da resposta da Cecília, que tinha dito a ela, a Estefânia, que se o Patrício desse a proposta a ela, a Cecília, jamais iria deixar a filha dela, a Malu. Então é aí onde a Estefânia diz ao Patrício que a Cecília vai escolher a Malu. E o Patrício pergunta por que ela está falando isso, que ela acha que a Cecília prefere a Malu. A Estefânia diz que não é o que ela acha, e sim o que a Cecília disse. O Patrício se assusta e pergunta o que foi que a Cecília disse. Então a Estefânia revela que a Cecília falou que está disposta a deixar tudo para ir atrás da Malu.